Oi, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a uma nova edição do Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. Eu sou a Leila e hoje eu começo com uma pergunta. Você costuma se sabotar? Criar obstáculos para si mesmo, situações que possam te prejudicar? Pois é, isso costuma ser bastante comum, aquela voz que fica lá dentro da gente, retrucando tudo que a gente vai falar, que a gente vai fazer, gerando um pouco de medo, de insegurança, aquele copo que está sempre vazio e nunca mesmo vai encher. Então, o nosso assunto hoje é autossabotagem. E a gente está aqui com um convidado para lá de especial. Quem está aqui conosco é o psicólogo Rossandro Klinge. Ele dispensa qualquer apresentação, mas vamos lá. Ele é palestrante, autor de diversos livros na área de saúde mental e desenvolvimento humano e também fundador do portal Educa. Doutor Rossandro, muito obrigada, Rossandro, né? Muito obrigada por aceitar aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Como Vai Você. E eu já começo perguntando para o senhor. Essa coisa da gente, assim, às vezes se sabotar e tal, costuma ser uma coisa comum, né? Um dia aqui, outra colar, mas como que a gente pode reconhecer que, de fato, se tornou algo que a gente precisa prestar atenção e, epa, vamos lá ver isso melhor. Bom, ele dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Pode me chamar de você, nada de doutor, nada de senhor. Somos todos voluntários de uma causa muito nobre e talvez o que me credencie mais para falar do tema para vocês não seja nem ser psicólogo, fundador de uma empresa de educação que é Educa, é ser ser humano. O ser humano se sabota. Então, quando eu começar aqui a classificar ou colocar alguns itens que você estiver aí nos assistindo e achar, caramba, tô marcando todos os itens, não se desespere. Somos nós somos assim, mas claro, existem saídas, é importante identificar. Você muito bem colocou, Leila, que a gente tem tendências, como ser humano, de se sabotar em algumas situações. Quando isso é uma coisa persistente, que afeta áreas da nossa vida específicas, por exemplo, pode ser que a sabotagem afete a minha área afetiva, possa ser que a sabotagem afete a minha área financeira, ou a minha área do alto amor, ou às vezes tudo isso no pacote completo que torna a vida muito difícil. É quando a gente percebe que tem padrões de comportamento que a gente não consegue entender a origem, que está lá se repetindo, e que eu tenho que começar a pensar, caramba, existe uma coisa aqui que fala para mim que eu tenho que tomar conta disso, que isso é uma obrigação, um dever meu, que eu não estou mais aguentando fazer isso. Um dos casos clássicos, quando Freud fundou a psicanálise, foi um homem arruinado pelo próprio sucesso, que é um caso de autossabotagem. Mas vamos entender como é que isso acontece. Primeiro, é bom que a gente saiba que a maior parte dos processos de autossabotagem eles são inconscientes, o que não quer dizer que nós não possamos trazê-los à consciência. Inclusive, Carl Gustav Jung ele dizia o seguinte: enquanto você não torna aquilo que é inconsciente consciente, a sua vida será cheia de tragédias e você vai chamar isso de destino. Percebe? É muito mais fácil dizer assim, é o destino, é o karma, é a conjugação astral, é Mercúrio retrógrado. A gente pode dar o nome que a gente quiser, as circunstâncias externas, sem desconsiderar aqui, eu tenho o maior respeito por todas essas coisas que eu falei, mas em algum momento, por mais que a circunstância externa seja difícil, sempre cabe dentro de mim, de cada um de nós, um conjunto de margem de manobra que a gente pode ter mais ou menos competência para executar, para, mesmo numa situação desesperadora, conseguir encontrar uma saída. A pessoa que ela se sabota, ela mesmo que o ambiente externo esteja muito bem, ela é o grande problema. Mas imagine se você se sabota, você já é um problema para a sua vida, você é quem mais detona a sua existência e o contexto ainda é altamente desfavorável. Relações abusivas, traumas infantis severíssimos, sabe? Então, quando você junta elementos externos mais a sua inabilidade emocional de lidar com a própria vida, você tem uma tempestade perfeita por causa emocional e os riscos que isso representa na vida da pessoa. Então, vamos imaginar uma situação que você tenha passado por uma cena de abuso na infância sexual. Então, isso não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo. Estou dando um exemplo para a gente pensar a partir daí como acontece a construção de processo inconsciente de autossabotagem. Vamos imaginar que você tenha colocado na cabeça que
talvez, porque é muito comum a vítima de abuso sexual, mesmo tendo sido uma criança, ela em algum momento ela se culpa, ela acha que ela participou. Porque vamos imaginar o seguinte, você pega uma criança, uma menina de 5 anos ou de 2 anos de idade, e imagine que você é um adulto que vai tocar nos órgãos sexuais dela. É claro que aquela criança vai sentir essa estabilidade, porque aquela parte do corpo é feita para isso. E ela começa a sentir ao mesmo tempo um medo e um prazer, e aquilo vai dando um sentimento horrível para a criança, que ela cresce como adulta com culpa. Porque eu atendi vários casos de pessoas abusadas no consultório, tá? E a literatura está cheia disso. Ou seja, a vítima, que é vítima, nunca é o algoz. É qualquer pessoa que é abusada, ela é vítima. É uma criança, ela não tem noção do que estava acontecendo. Mas ela se sente culpada porque ela sentiu prazer com o toque. Mas era um toque que não poderia ser feito, mas ela não sabia disso. E ela se sente culpada. Ela pode criar uma equação emocional inconsciente de que a culpa foi minha, a culpa é do meu corpo, então eu tenho que ter um corpo totalmente destruído para que nunca mais ninguém queira se aproximar de mim. E ela sabota o próprio corpo. E ela tenta várias formas cuidar do corpo, ela começa a fazer vários tipos de tratamento, mas ela está sempre ou adoecendo ou sabotando profundamente a própria forma de viver a expressão corporal, que ela nem sabe inconscientemente se eu ficar atraente, se eu ficar legal, será que eu não vou atrair novamente pessoas? Será que eu não vou ser novamente culpada por isso acontecer na minha vida? Ou você imagine que de repente você foi educado para só ser querido, só ser elogiado, se você fizesse alguma coisa boa para alguém, se você sente servindo, tipo assim, esse meu filho é tão bonzinho para mim, olha, ele sempre faz isso, isso. Então, quando você não consegue entregar para a vida e para as pessoas, essa pessoa que sempre se doa, sempre está à disposição dos outros, você se sente mal. Ou você faz o contrário. Como você acredita que você só vai ser amado ou amada se você serve as pessoas, isso não tem a ver com egoísmo nem com narcisismo, fique bem claro, tá? Você vai começar a achar que você tem que estar sempre fazendo por todo mundo. E você é uma pessoa que resolve a vida de todo mundo. Você cuida de todo mundo. Você escuta todo mundo. Você chega até a pagar conta de todo mundo, mas nunca cuida de você. Nunca cuida da sua saúde. Nunca faz um exame de rotina. Você está sabotando a sua vida porque você acha que o amor do outro só vai ser adquirido se você tiver servindo as pessoas. E aqui não é um discurso contra servir o outro, até porque o servir é muito isso, é servir. É entender que, sim, eu devo cuidar das pessoas, mas eu preciso cuidar de mim. Então, a sabotagem ela é muito sutil e vai desenvolvendo pensamentos que pode ir construindo um emaranhado de situações que chega ao clássico de você começa a cansar, você não consegue mais ter da vida, você está sempre doando, você não consegue mais sentir prazer na existência, nem sentido na vida, e você começa assim a cogitar qual é o sentido de estar aqui se eu não recebo, eu só entrego, as pessoas não reconhecem, elas me usam, me abusam, porque aí você também fica vulnerável a ser uma pessoa vulnerável a relações tóxicas, porque você está sempre achando Vai que tudo que você trazendo, vai acarretando outras coisas também, né, Rossano? vai sim, Agora, você você vai estava sim. falando da questão do tornar, que é um processo inconsciente, né? E Sim. como trazer isso à consciência? Porque como que a gente vai conseguir melhorar isso, né? Sair desse espaço que vai gerar sofrimento, dor, medo, ansiedade, uma pluralidade de sentimentos, trazer Uhum. isso à nossa consciência ou aprender a lidar melhor com isso e a se reconhecer. E aí, já pegando o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho também do auto-amor, do autocuidado, que são dois temas que você trabalha muito, né? Sim, sim, com certeza. Bom, Leila, nem sempre a tarefa de construir essa ponte da consciência para o consciente é uma coisa fácil. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Ajuda de amigos e profissionais, de instituições, de cursos que possam fazer a gente construir essa ponte. Porque muitas vezes não se trata, por exemplo, de voltar a se amar. Tem gente que nunca nem se amou. Se trata de aprender a se amar. Tem gente que pode, por exemplo, ter tido uma vida legal. Porque, veja, mesmo uma pessoa que tenha tido uma família maravilhosa, amorosa, boa, tenha tido uma educação altamente acolhedora, ela pode entrar numa relação extremamente desastrosa, passar por um processo altamente destrutivo emocional, e o problema é que nesse processo todo de destruição emocional, ela sai, ou ele sai completamente arrasado para a vida, com uma descrença profunda numa relação com outro ser humano, e com o sentimento de amor próprio totalmente destruído, e tem que se reconstruir isso. Muitas vezes é importante, primeiro,
a coisa clássica, né, de qualquer mudança pessoal, o diagnóstico. Eu preciso entender o que de fato está acontecendo comigo. É um processo de completa falta de amor próprio, eu saí de uma relação destrutiva e o amor próprio está debilitado, ou eu nunca nem construí isso porque minha filha nem sabia o que era isso, nem tinha sabido. Eu preciso, por exemplo, olhar para a minha vida agora e desenvolver isso, e como é que isso vai se dar. E aí é o básico, sabe? Assim, o que você faria por alguém que você ama muito? O que você faria para cuidar dessa pessoa se ela tivesse ferida? Imagina assim, tipo, Leila, Sandro, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, e se ele estivesse passando por um momento de dificuldade, eu ia cuidar, eu ia escutar, eu ia preparar um banho quente, eu ia fazer um chá bem gostoso, eu ia fazer um cafuné, um carinho, eu ia colocar um cobertor quente para dormir, eu ia dar um tempo para a pessoa se refazer, deixar ela ficar no quarto, chegar lá e dizer, tô aqui, fica tranquilo, você não tá só. Só Imagina de você esses falar mesmos isso tudo, eu já adorei aqui. Já estou imaginando uma pessoa falando isso tudo para mim. fazendo Que isso para delícia. você. Imagina o que é fazer isso por você. Fazer Aham. isso por você, porque nós somos ensinados que isso é narcisismo, que isso é egoísmo, que isso é uma coisa absurda, que é autoajuda. Não, isso é autocuidado, porque o amor próprio, ele não vem a partir de uma experiência, não vem a partir, não sei se tem uma travadinha para tu, mas tá normal, Leila? Não sei se voltou para você. Voltou? Para mim tá ok. Tá, para mim tá Ah, tá, ok. beleza. Eu estava Tô. dando uma travadinha, vou voltar aqui para o que eu estava falando. Tudo isso que eu falei que a gente poderia fazer por alguém que a gente ama, a gente deve fazer por nós mesmos. Isso não é egoísmo nem narcisismo, é amor próprio, porque amor próprio não é um conceito abstrato, é um conjunto de atitudes que vão deixando claro que eu mudei a forma como eu enxergo a mim mesmo e a mim mesma e comecei a criar a manifestação desse amor. Por exemplo, cuidar, dizer não, aprender a dar limite às pessoas que nos cercam, não se submeter a certas relações que são tóxicas, se afastar de pessoas que não acrescentam, e quando são pessoas da família com as quais eu não posso ter um afastamento significativo, aprender a conviver com elas, blindando-se emocionalmente, para que elas me afetem o mínimo possível, porque tem gente que não dá para a gente romper a relação, ou se afastar, de repente a gente mora com essa pessoa, depende financeiramente dessa pessoa, mas criar circunstâncias de eu estou dizendo para mim que aquilo que eu espero do mundo e que faz com que eu tenha uma mágoa profunda da existência e que eu tenha um passado cheio de ressentimento e que eu esteja sempre presa ao passado, inviabilizando o meu presente e o meu futuro, na verdade é uma tarefa que agora é minha. E todo esse amor que eu não tive, todo esse cuidado que eu não tive, todo esse olhar que eu não tive, todo esse toque que eu não tive, eu vou ter que me dar. Eu vou ter que olhar para mim como adulto agora e dizer, eu sei, ferido, ferida, como diz Viktor Frankl, né? Ele diz assim, quando a vida não muda, ela simplesmente está dizendo a gente que a gente tem que mudar. E gritantemente a vida não muda. A realidade é uma condição inexorável, ela não negocia com a Sim, gente. sim. Por exemplo, a gente está aqui ainda com a memória viva de toda essa dor do terremoto que abateu-se sobre a Turquia e a Síria. Imagina aquela imagem daquele pai segurando a mão daquela filha, até coloquei na minha rede social na época, a dor que aquilo representava. Ninguém pode negociar com terremoto, com tsunami, ninguém pode negociar com trauma infantil. Acontece, gente. Sim. Acontece comigo, com você. Todos temos nossas dores. Só que quando você fica o tempo inteiro achando que o mundo te deve, porque um dia você sofreu, essa sua criança ferida, ela lhe sabota. Ela faz o seguinte, ela pega a dor do passado, fica reeditando no presente, e todas as pessoas que chegam no presente, você meio que fere as pessoas do presente para punir as pessoas do passado. Você tem um passado destruído e um presente que você destrói todo dia. Isso é um processo de autossabotagem. Em algum momento você tem que parar e pensar assim, cara, a Leila que está trabalhando comigo aqui no CVV, ela tem nada a ver com minha dor. Se eu passei por trauma, se meu pai espancava minha mãe, se batia na gente, se foi abusado, dói pra caramba, eu tenho que lidar com isso, mas Leila, João, Rossandro não tem a ver com isso. E enquanto eu não parar e pensar assim, eu vou ter que cuidar dessas feridas e consolar essa criança, ela vai me sabotar. É um oposto da situação daquela música Bola de Meia, Bola de Gude, que diz assim, há um Uhum. menino, há um moleque correndo solto no meu coração, toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Essa criança não atendida e não acolhida, ela faz o contrário. Há um menino, há um moleque traumatizado no meu coração,
Toda vez que o adulto tenta ficar de pé, ele me dá uma queda por voltar para o chão. Eu Tá estou fazendo bicuda. um bicudo na canela daquele cara da sabe? Ah, que moleque Pois miserável. é. Pois é, sabe? Nos casos, assim, que a pessoa está com algum transtorno, né? Um transtorno mental, um transtorno emocional, não é raro essa dificuldade de buscar ajuda, até uma autossabotagem mesmo, né? Então, eu vou Sim, falar que eu não quero sua ajuda, eu não quero aquele acolhimento que você citou agora há pouco, né? Que é do chazinho, da companhia, eu não quero que você me leve para lugar algum, eu não quero tomar medicação, eu não quero nada, eu quero ficar quietinho no meu quarto escuro, se possível, nem me levantar. E nesses casos, assim, como que é um caso de maior vulnerabilidade, de uma muito dor maior. mais aguda, né, um sofrimento já no estágio mais avançado, que pode, inclusive, levar a um pensamento de suicídio. Nesse caso, como quem está ao lado pode agir? A gente tem que estar, primeiro, alerta para isso. Uma coisa que é muito comum é que as pessoas elas podem cansar da nossa dor. Pode chegar um momento que as pessoas façam assim, bora lá, Rossandro, levanta, abre a janela, sem entender que tem muita gente que todo dia só o ato de acordar é uma vitória. Ela está tão consumida de dor, de angústia. E tem depressão que é endógena. Tá tudo ok, mas a sua química cerebral está totalmente alterada. Só que veja o que acontece. Chega um ponto que a mãe desiste, o irmão desiste, a esposa desiste, o esposo, todo mundo desiste, porque elas tentam fazer você se levantar, fazer você voltar, e você não consegue. E aí tem um momento da vida em que você tem que tomar uma decisão, ela é sua e é intransferível. Ou você aceita essa ajuda, entendendo que ela acontece também no seu tempo, ou você vai morrer soterrado nessa própria visão de mundo. Então é preciso essa coragem inicial de pedir ajuda, entender, e o outro também entender que não vai ser como a gente quer. Por nós, uma pessoa que a gente ama que está sofrendo, chega lá, conta uma história, abre a janela, leva para um psiquiatra, toma um remédio, está tudo bem e volta à vida normal. Não é bem assim em realidade. A doença ela persiste, ela resiste às dores, às angústias. É por isso que a gente precisa entender que a gente não pode desistir das pessoas, mas também não pode ficar presa a essa dor. É um equilíbrio. Eu não posso nem desistir da pessoa que eu amo, nem afundar com ela. Porque imagina o seguinte: vamos imaginar que aqui tenha duas pessoas. Tenha a pessoa que eu estou atendendo que está sofrendo e que diga que quer ficar no escuro do quarto dela. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, daria tudo por um modo de esquecer, daria tudo por meu mundo e nada mais, de Guilherme Arantes. É o momento da dor e todo mundo tem esse momento. O momento que a gente tem que ficar ali se refazendo, se cuidando, desenvolvendo essa capacidade de se reconectar conosco e se reconstruir. Mas isso tem um tempo. Eu não posso ficar lá indefinidamente, porque a vida continua. E as pessoas ao meu redor precisam continuar suas próprias vidas e também têm suas próprias dores. Que por mais que eu ache que a minha dor é a maior do mundo, essa é uma das sabotagens clássicas, achar que a minha dor é a maior do mundo e que os outros não têm. Se entendesse qual era a minha dor, o mundo inteiro parava, a Terra pararia de girar e o mundo inteiro faria, oh, João, oh, Maria, eu não sabia que doía tanto. Como se os 8 bilhões de seres humanos tivessem que diariamente lidar com suas próprias dores e desestruturas. Então, em algum momento, eu preciso dizer, ok, eu preciso voltar a caminhar. E, claro, fazer isso gradualmente. Não dá para imaginar que amanhã eu estou fazendo uma Um maratona. passo de cada vez, né? Cada vez, com acolhimento. Amanhã eu não vou conseguir, depois de amanhã também não. Aí no terceiro dia eu consigo, eu levanto, eu tomo um banho, eu faço a barba, sabe? Criando um conjunto de reações que vai criando uma nova rotina emocional e procurar, sim. Muitas vezes tem que ter ajuda psicológica, psiquiátrica, amigos, espiritual. Esse colchão afetivo, esse repertório emocional que nos cerca, ele é muito importante. O grande problema é que quando a gente se sabota, a gente sai o seguinte, a gente sai queimando todas essas pontes. E quando tenta passar nelas, não tem mais a ponte, porque a gente queimou todas as relações. As pessoas desistiram da gente. E talvez, infelizmente, de forma inconsciente, o que a gente sempre quis foi isso. Né? Ou então você faz o seguinte, uma das formas de sabotar clássica, busca ajuda de quem não vai lhe dar, porque não tem para dar, ou porque vai lhe ferrar mais ainda. Porque tudo que você quer é confirmar sua tese inconsciente de que o mundo é ruim. As pessoas não prestam. Então, pessoas boas que se aproximam de você, você se afasta
E as pessoas ruins, você se cola nela. Eu tinha uma paciente que fazia assim, Rossano, se eu chegar em Copacabana no Réveillon e tiver 1 milhão de pessoas no Réveillon, eu vou pegar o cara mais sem futuro, mais ruim, mais misógino e vou me apaixonar por ele. É ele que eu vou achar atraente. É como se fosse assim, é uma forma de eu preciso, talvez alguém que escutou assim, você não vai dar para nada, você pensa quem você é quem, eu não vejo futuro para você, duvido que a sua vida seja feliz, você vai ser infeliz pro resto da vida. Você ouviu isso a infância todinha de uma pessoa importante, de um pai e da mãe, você pode ter incorporado aquilo como autoconceito e colocado dentro de você, a tal ponto que você faz tudo para se confirmar. Então, você procura pessoas que vão apenas reforçar isso. De repente, uma pessoa boa você vai chamar de é sem graça, é tediosa. Então, você percebe que você está precisando aí reconstruir a forma como você enxerga o mundo, a lente através da qual você enxerga a vida está embaçada. Então você só vai enxergar o mundo completamente embaçado. Como esse fundo aqui do meu escritório que eu embacei, né? Você vai enxergar sempre assim, como se você fosse uma pessoa com miopia, sabe? Com estigmatismo. Ou seja, você precisa enxergar a vida de um novo modo e dar oportunidade para você, começando a fazer por você o que você sempre esperou que os outros fizessem, lentamente. Como você colocou, Leila, aqueles casos mais pesados, que a pessoa está num momento muito difícil, nesse caso a gente não pode esperar que essa pessoa tenha essa atitude. É quem está perto que tem que se colocar na condição de alguém que ajude. E aí tudo vale, sabe, Leila? Assim, ó, ajuda espiritual, tem pesquisas enormes sobre isso. Não importa qual é a fé. A oração, a rezar, fazer preces, sabe? Independente da outra pessoa pedir, você pensar, eu vou também atuar nesse sentido. É você procurar estar disponível, dizer assim, ó, tô aqui, eu sei que você está sofrendo, está doendo, não quer conversar, mas eu tô aqui fazendo café, tô aqui seguindo a rotina, mas precisando eu tô aqui. É procurar visitar, sabe? O tempo que a gente gasta no celular, eu posso fazer até uma provocação para todo mundo que está nos vendo. Se a humanidade reservasse 10% do tempo que dá ao celular, estou pedindo só 10%, gente. Você continua lá escutando seus vídeos engraçadinhos de dancinha, o que você quiser, piadinha, todo mundo tem direito de dar uma hora de um relax assim. Se você pegar 10% disso daí, colocar à disposição de quem precisa, sabe, escutar a sua própria família, quem está do seu lado, o filho que você não está mais olhando, que está no quarto trancado, a esposa que te ignora e você a ignora, os dois no celular em casa. Se a gente parar de fazer isso e a gente se conectar, a gente cria um certo sentimento de pertencimento, de modo que a gente enraiza a vida e não vê sentido em sair dela. O que acontece é que muitos de nós está completamente desenraizado porque temos uma sociedade superficial, em que as pessoas conhecem muitas pessoas, mas pouco profundamente. E nós precisamos muito mais de poucas conexões com muito mais profundidade, porque quando as tempestades da vida se abaterem sobre nossa vida, e elas vão se abater, é inexorável da vida, eu estou tão enraizado nesses afetos que eu balanço, mas eu não vou cair. E mesmo que eu cair, do meu lado tem quem me erga. Tem alguém ali para acolher, né? É a questão dos vínculos mais fortes, porque muitas vezes a autossabotagem também dá essa sensação, né? Que a pessoa está patinando, patinando, patinando e não consegue sair daquele lugar, como a pessoa que o senhor que você citou aí sobre o relacionamento abusivo, que ela ia viajar, ela ia se divertir e ela já estava pensando que ela ia criar o mesmo padrão de Padrão. relacionamento do qual ela queria fugir, né? E aí vem uma outra questão. A pessoa que é perfeccionista, né? Muitas vezes ela tem ali medo de errar, né? Não vou, é tudo uma perfeição de forma tão intensa que o medo de errar já dá aquela paralisada. Então, o perfeccionismo acaba sendo também um dos sentimentos muito comum em quem vive uma situação de autossabotagem. É um clássico da autossabotagem, o perfeccionismo. Por exemplo, eu quero aprender inglês. Ou eu estudo todo dia, ou eu não estudo. É autossabotagem. Eu quero finalmente caminhar. Ou eu caminho todo dia, ou eu não caminho. É autossabotagem. Ou seja, se eu nunca estou caminhando e eu vou caminhar um dia assim, um dia eu vou estar todo doído. Tudo vai doer. Aí eu vou tomar Dorflex, fiz a propaganda aqui, ó. Vou tomar um Dorflex. Depois eu vou, aí terceiro dia eu volto, e assim eu preciso entender que cada mudança leva uns 6 a 9 meses para se fixar no cérebro. A gente vai insistindo até que aquilo vire um comportamento que fixou na nossa rotina emocional. Então, uma das coisas que eu fazia muito comigo, eu fazia muito esse processo de autossabotagem pelo 880, né?
Você imagina quando você vai fazer qualquer coisa, você vai lidar com muitas pessoas que fazem aquilo muito melhor do que você. E se aí eu vou usar isso como argumento para não fazer, como é que um dia eu vou começar? O que que fez, por exemplo, um dia uma pessoa alcançar a perfeição na área? Eu estava vendo um podcast sobre a história da música Thriller de Michael Jackson. A gente sabe que o Michael Jackson teve uma infância com muitas coisas, muito abuso. Ele finalmente consegue se desvencilhar da família dos pais. Ele já era um cantor de sucesso. Ele já era milionário, morava só em Nova York. Sabe o que um cara de sucesso, milionário, que já era um grande nome da música americana, foi fazer? Ele foi ser back vocal de vários CDs. Ele foi back vocal de 5 CDs. Ele foi como se fosse aprender mais. Ele ainda estava tentando aprender mais. Conheceu o Paul McCartney. E aí, finalmente, nos anos 80, ele aprendeu nessas escolas, dessas muitas cantores que ele foi ser back vocal. Né? Parecia que ele estava regredindo, mas ele não via assim, estava aprendendo. E aí, finalmente, ele lança a música Thriller, que o sonho dele era lançar uma música e um disco na época que vendesse e fosse o mais vendido do mundo. Quando ele lança a música, tinha mais de 2 milhões de cópias de vinil sendo vendidas, mas ele resolve fazer um clipe pela primeira vez, criar um filmezinho contando da música. Contrata um diretor de cinema inglês que ele gostava muito, faz aquele clipe trailer que a gente conhece, e aquilo arrebata o mundo de tal modo que daquela época para hoje, porque ainda hoje se vende o disco trailer, agora só que em streaming, né? 120 milhões de cópias. Ou seja, apesar daquela infância destrutiva, da angústia e tal, ele continuou buscando se aprimorar. Ele foi fazer do começo, ele aprendeu o que ele não conhecia. Se você vai aprender, por exemplo, você pode ser pós-doutor em física nuclear pela Universidade da Alemanha. Que massa, parabéns. E você vai aprender mandarim, a língua que se fala na China. Você vai começar do zero. Você vai aprender os ideogramas do zero. Você vai parecer uma criança. Se você chegar, por exemplo, fazer um curso de inglês, você ataca... vou fazer um curso de inglês. Aí chega no curso de inglês, aí tem um monte de adolescente na sala de aula. Você vai ser idiota. Eles vão pronunciar perfeito, rápido, e você... o quê? Repete aí. Ai, meu Deus, como eu sou estúpido. Aí sai. Não. Ou você troca o pensamento. Em vez de você se sentir humilhado, porque naquela sala muitos adolescentes falam inglês melhor do que você pensa assim, caramba, olha só, aqui não só a professora vai me ensinar inglês, eles também vão me ensinar. Percebe que eu troquei a forma de ver a coisa? Em vez de me sentir menor e me sabotar, eu entendo que ali eu vou aprender mais. Em vez de ficar com raiva porque eu caminhei hoje, aí amanhã eu tô cheia de dor e não vou. Não, é normal, não estava caminhando, amanhã eu vou, né? Menos, ou amanhã tá doendo demais, aí no outro dia eu vou, e você vai fazendo devagar. O processo de perfeccionismo, ele exige da gente uma outra visão. Sabe aquele negócio assim, não faz nas coxas, que é uma história que não faz isso nas coxas. Na verdade, é para fazer assim, fazer nas coxas, é fazer mal feito, porque só quando você faz muitas vezes mal feito, é que finalmente você aprende a fazer bem feito. Você Consegue pegar uma fazer, criança né? que vai tocar violino a primeira vez ou flauta, é irritante. É depois de muito erro que a gente simplesmente depois acerta. Sim. Agora, a gente muitas vezes pensa na autossabotagem como algo ligado à baixa estima, mas, Sandro, você mesmo falou aí do 8 e do 80. Então, o excesso de estima, né? O problema seria uma estima desregulada, né? Assim, não está nem baixa, nem alta, então ela está um tanto desregulada, seria algo comum, né? Em quem vive esse comportamento autossabotador? A gente tem, na verdade, uma estima, digamos assim, equilibrada, que pouca gente tem no mundo, tá, gente? Só para você saber, você não está só, você está bem acompanhado. É Pouca gente difícil, tem no né? A mundo. gente está falando aqui porque o mundo ideal é uma maravilha. É um mundo de comparação, né, Leila? A gente vive. Sim. A comparação sempre foi uma dor para a humanidade, com as redes sociais ganham um status de loucura. Que antes você se comparava com a vizinha, agora você se compara com toda a digital influência da sociedade, que você está vendo lá postando alguma coisa no Instagram, no TikTok, enfim, no Facebook. Então, assim, é muita coisa para se comparar e isso afeta muito a autoestima. Então, o primeiro movimento da pessoa é: calma, deixa eu parar, isso é loucura. Tem que parecer com essas pessoas fisicamente, nem falar como elas, nem o que elas têm. Eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou, eu sei a relação que é para ser quem eu sou todo dia. Então, se já ser quem eu sou já é uma relação e uma dificuldade, por que eu vou me comparar para me destruir? Mas a sociedade faz isso o tempo inteiro. Então, eu preciso entender que essa superestima não é uma coisa equilibrada, isso é narcisismo. Esse super amor
E o narcisista, ele não se ama demais. Muito pelo contrário, ele é tão carente que precisa de um monte de gente cultuando, dizendo que você é massa, que você é legal. A pessoa que ela tem uma autoestima equilibrada, ela não necessita dessa validação externa. Ela sabe o que tem de bom e o que tem de ruim. Ela luta para aprimorar aspectos que não estão funcionais dentro de si com muita tranquilidade. Chegar para uma pessoa assim, faz assim: ah, você não fala muito bem português. Sempre foi uma coisa que teve dificuldade, eu nunca gostei na escola, mas tudo bem. Eu sou muito bom em história, em geografia. Sabe assim, ela sabe do que é ruim, não se sente mal se você falar para ela, porque ela sabe que está tentando melhorar. Uma pessoa que tem baixa autoestima, se alguém estiver rindo no condomínio, ela foi para ela a piada. Então ela está sempre achando que o mundo está voltando para ela para criticar e para detonar. O processo se desconecta dessa sociedade que te compara o tempo inteiro, busca se centrar dentro de você, busca entender, se não tem esses recursos, busca construir, busca ajuda. Quem é que você acha que está perto de você, que é uma pessoa que você reputa, que você diz, essa pessoa é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa leve, ela é tranquila, ela não se esnoba, ela não é pernóstica, ela tem as dificuldades dela e vive enfrentando, sabe, com tanta leveza, é tão bom estar perto dela. Essa pessoa te inspira para fazer esse movimento. Aí você afasta daquelas pessoas que estão sempre com aquela cara de arrogância, de prepotência, olhando para você, cima para baixo, como se estivesse lendo você, escaneando, que está sempre se comparando, dizendo que é melhor, que está te detonando. Parte do nosso processo de amor próprio é se afastar de quem destrói nosso amor próprio, ou que impede que a gente se ame. Parte do processo é fazer uma curadoria, sabe? Que é uma seleção do que deve ou não estar na nossa vida. Quando começou a pandemia, que comecei a deixar os sapatos lá fora, um dia eu cheguei em casa e pensei assim, não só são os sapatos que não devem entrar mais na minha casa, tem pensamentos que não devem mais entrar na minha cabeça, tem notícias que não devem mais contaminar a minha vida e tem pessoas que não devem mais participar do meu ciclo de amizades. E essa limpeza melhorou muito. Às vezes até gente que você segue na internet que não acrescenta nada, deixa, sabe? Segue quem te acrescenta, quem oferece algo que vai te tornar uma pessoa melhor, que proporciona algo que faça com que você cresça, não que simplesmente está fazendo você se comparar com o outro. Até essa seleção do que você segue, do que você vê, do que você escuta, é importante para você recuperar um pouco do seu eixo emocional e conseguir ter mais leveza para ter essa grande batalha, que é muito impressionante, mas muito vitoriosa, de amar-se. E aí, quando você fala disso, porque é um processo, né, o Rossandro, é um processo difícil, principalmente para quem está ali já naquele padrão recorrente, então é um processo difícil para todos nós e algumas pessoas vão ter um desafio ainda maior. Então, eu entendo, queria que você nos ajudasse nesse raciocínio, que algo fundamental nisso é o desenvolvimento de habilidades emocionais desde a infância, né? Para você desenvolver ali os recursos internos, até para você se reconhecer, opa, sim, tá legal isso aqui, né? Assim, a ideia do patinar, eu tô patinando aqui, então deixa eu sair, porque eu vou escorregar, eu posso quebrar daqui a pouco minha perna. Não tá legal o acidente ser até mais grave. Então, qual é o papel desse desenvolvimento socioemocional, né? Dessas habilidades socioemocionais? E porque assim, às vezes a pessoa fica pensando, mas eu não tenho recursos para isso, eu não sei como fazer isso, eu não tenho financeiramente, né, como fazer. Então, assim, que dica que você pode dar? Como que você pode ajudar essas pessoas a contribuírem com essa sociedade, que é uma sociedade mais fraterna que a gente está falando, sim, né? Sim, com certeza. Você sabe que foi por causa disso que eu fundei a Educa, né? A Educa é uma empresa de educação socioemocional para a gente desenvolver as competências socioemocionais das crianças até a adolescência na escola. A gente tem mais de 200 mil alunos já e o objetivo é justamente esse. Só que a gente tem uma geração de adultos hoje que nem ouviu falar nisso. Eu nunca nem ouvi falar nisso quando eu era criança. Quando eu pego os livros que a gente entrega para as escolas, as aulas para os pais, eu olho assim e penso, caramba, se eu tivesse estudado isso, eu tinha me poupado de tanta dor, eu tinha percebido tão mais cedo as ciladas que eu me colocava, ou que eu deixava as pessoas me colocar. Isso não quer dizer que se você não teve isso como recurso na infância, você não possa construir hoje. Como tudo na vida, é óbvio que quanto mais cedo a gente constrói é melhor, e quanto mais tarde a gente constrói, mais trabalho dá. Mas, como dizia Freud, até que
A dor de permanecer sendo quem você for confortável e que você achar que é pior do que a mudança, você não vai mudar. Mas quando você perceber que a dor de continuar sendo como você está sendo na vida, ineficiente, é maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. É quando ela entende assim, cara, eu preciso fazer. Se não tive um pai que me ensinou, uma mãe, se minha mãe me criou sozinho, se a gente passou miséria na infância, se eu passei por abuso, poxa vida, eu não aguento mais. Eu quero construir isso, eu vou em busca disso, porque eu não quero mais viver desse modo. E aí você vai buscar recursos, você vai construir resiliência, você vai construir as habilidades emocionais de enfrentamento, você vai buscar pessoas, vai buscar ajuda no sentido de, cara, a forma como eu enxergo o mundo não está funcionando. Eu enxergo o mundo de forma distorcida e tudo é contra mim, está pesado demais, eu cansei. É quando você diz assim, a forma como eu enxergo a vida está doente e eu preciso reconfigurar isso. Busca ajuda, não desiste, insiste, sabe? Porque a maior parte das pessoas decide por questões de segundos algo que é resolvido, às vezes, depois de um dia e uma noite. Às vezes, depois de um dia e uma noite, aquilo que parecia intransponível acontece. Quantas vezes na vida, eu, você, Leila, e tanta gente está aqui nos ouvindo agora, nos assistindo, passou por coisas que na época a gente achava que não ia conseguir ultrapassar. E aconteceu que aquilo foi ultrapassado, doeu pra caramba, mas forjou competências e hoje talvez a gente enfrente melhor situações de hoje por causa do que a gente construiu na época que estava doendo. Por que a gente não constrói essas competências na alegria? A verdade é essa, gente. A gente constrói forjando no aço diário da dor, é que a gente percebe que não é legal, eu preciso evitar, eu preciso construir alguma coisa para não passar novamente por isso. Então, a dor ensina a gemer é uma realidade, né? Da construção da própria natureza humana. Então, quando você olha para isso e percebe que você precisa construir, por isso que eu falo sempre, primeiro diagnóstico, depois buscar ajuda, depois construir um repertório, ter paciência com você, porque vai ser, digamos assim, uma criança, sabe? Naquele aspecto da vida você é infantil, então você tem que agir como alguém que entende que está dando os primeiros passos e ter paciência. Claro que você não vai levar uma vida inteira para alcançar aquilo ali, quando você identifica que está faltando. Mas não vai ser do dia para a noite que você vai se tornar uma pessoa mais resiliente, menos paranoica, né? Emocionalmente mais capaz de se relacionar com as pessoas e tem que respeitar também seus limites. Tem personalidades, tem gente que, por exemplo, gosta de interagir com as pessoas, tem gente que não gosta. Eu tenho muitos colegas do mundo de palestras, faço palestras no Brasil inteiro, com os grandes nomes das palestras, são amigos. Eu conheço palestrantes que eles adoram dar palestra, mas não gostam de ter contato com as pessoas. Mas não é nem porque são arrogantes, é porque eles têm dificuldades emocionais de lidar com pessoas. Já tem pessoas que, pelo contrário, eu, por exemplo, sou alguém que de boa, adoro tirar foto de todo mundo, conversar com todo mundo, abraçar todo mundo, eu saio todo melado, assim, porque o pessoal usa base, né? Quando eu saio da cimenta toda melada, abraço, agarro, tal, porque eu sou assim, mas eu sei que eu não sou melhor nem pior, porque tem gente que não gosta disso. Tem a É ver com a diferente, né? formação, com a personalidade, ser introvertido ou não. Então, não se julgue no seu processo, seja como você é, mas cuide de você. Não é tentando ser uma outra pessoa, é sendo você alguém, sendo a sua versão que se ama, sendo a sua versão que se cuida, a sua versão que se olha, a sua versão que se socorre. É aquela coisa, tudo passa, mas enquanto não passa, né, é uma dor desesperadora, um sofrimento que parece que não vai acabar nunca e que a Nunca. gente não vai aguentar. Então, paciência com a gente e calma, respira profundamente. Se você precisar, você pode ligar para o 188 nas 24 horas do dia, vai ter um voluntário lá para conversar com você, sem julgamento, com respeito, com sigilo, acolhendo e entendendo o que você está vivendo. Rossandra, a gente podia ficar aqui mais 2 horas conversando, né? Porque é uma delícia esse bate-papo com você, mas a gente vai chegando no final e eu queria que você se despedisse e Sim, contribuísse de alguma forma, né, com o que você acha que é claro. relevante falar, Tá. e fique à vontade, então, para você fazer suas considerações finais. Leila, eu só queria primeiro agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui com você nesse momento, a gente fazendo esse bate-papo para as pessoas. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que o CVV faz, uma profunda admiração por cada voluntário que não consegue nunca calcular quantas vidas salvou. Então, assim, é só um privilégio estar aqui podendo falar com vocês. Se você achou que o que eu trouxe para você contribuiu com sua vida, fica à vontade. Eu coloquei aqui esse arroba das minhas redes sociais.
Eu todo domingo de manhã, às 10 da manhã, ao vivo, faço um quadro no meu YouTube chamado Cuidando da Alma. E tá tudo no Spotify, no meu YouTube. Você coloca Cuidando da Alma no Spotify, ou em qualquer podcast que você gosta de escutar, você vai acessar os conteúdos. Tudo gratuito para que você possa ter conteúdo de desenvolvimento pessoal. Todo o meu trabalho nas redes sociais é de psicólogo para desenvolver pessoas. Então, fica à vontade para chegar e ter mais conteúdo. Siga outras pessoas que podem contribuir com o seu desenvolvimento emocional. Enquanto tem gente aí que está só divulgando aquilo que não acrescenta, tem muita gente querendo fazer a diferença. Então, para mim, que trabalho com isso, é uma alegria estar aqui nesse momento com vocês, todo mundo que está nos escutando, o pessoal do CVV, que sabe que sempre que precisar pode contar comigo, por toda a admiração que eu tenho pelo trabalho, por tudo que vocês fazem, que sabem muito bem que, como dizia Santo Agostinho, se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. As pessoas que fazem parte do CVV são egoisticamente boas. Então, assim, é uma alegria a gente poder estar tendo esse privilégio de poder ser um instrumento. Claro, não significa dizer que não tem hora que a gente também não queira pedir ajuda, que a gente não seja aquele que pede socorro, aquele que liga. É essa a humanidade. A hora você está levantando, a hora você está estendendo a mão. E a gente está aqui para essas duas posições na vida. A gente que agradece, Rossana, tamanha generosidade, né, ao falar sobre o trabalho do CVV. A gente agradece muito, agradece por você ter aberto um espacinho na sua agenda, no seu dia corrido, que a gente sabe, e estar aqui conosco nesse bate-papo. Então, hoje a gente conversou, para você que está chegando agora, com o Rossandro Klinge sobre autossabotagem, e a gente te convida a quinzenalmente estar aqui conosco, com novos assuntos, com novos programas, sempre nessa área de bem-estar, saúde emocional, saúde mental, sempre com um assunto novo para você. Muito obrigada, Rossandro, obrigada a você que está aqui conosco e até a próxima. Até mais, gente. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário.